Boa noite a todos, então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo o Caio Infante, ele é vice-presidente regional da Radance e um dos cofundadores da Employer Branding Brasil, que é a maior comunidade de marcas do Brasil. Ele também é professor da Startse, né, que é inovadora na área de gestão, né, e educação. E também é coordenador dos cursos de pós-graduação da IBMEC São Paulo. Não é isso? E dos outros cursos também. Bom, com esse currículo bem diversificado. Diferenciado. Ele também passou pelas agências de propaganda, né? Aí ele vai contar um pouco dele para a gente. Vou deixar que ele conte para que a gente também consiga fazer uma conexão com esse trabalho todo dele, da agência de propaganda, né? Trabalhando com marcas e depois Exato. Trabalhando com as marcas empregadoras, né? Então, Exatamente. Caio, conta um pouco de você para a gente, se você é de São Paulo, como é que é. Ah, esqueci. Ele também tem um MBA feito na Austrália, não é isso? Chique, né? Exato, é isso mesmo. É, muito chique, é em gestão, não é? Ah, eu Gestão internacional, isso aí. Gestão internacional, Sim, então é isso. É isso mesmo. Conta um pouco sobre você para nós, tá? Sobre o Caio. Aí claro. a gente já começa. Combinado. Então, bom, boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre legal falar com diferentes públicos, né, diferentes audiências, num tema que eu sou super apaixonado, sou um grande promotor, um grande embaixador do tema aqui no Brasil, que é marca empregadora ou employer branding. Então, vou fazer um timeline rápido meu aí, né, Você vai ver que eu não sou tão jovem assim, né? Acho que obrigado pelo jovem no início, mas não sou tão jovem assim, né? Que ótimo, mas tudo bem. Exato. Então, sim, comecei minha carreira em agências de propaganda mesmo, né, aqui no Brasil. Aí depois fui para a Austrália, fiquei lá 3 anos, trabalhei em agência de propaganda lá também. Então, esse meu viés publicitário como formação e como paixão sempre existiu. Quando eu voltei para o Brasil, isso em 2006, ou seja, faz tempo, vim trabalhar num banco, ou seja, não queria mais trabalhar em agência. Aí o que eu fiz? Fiquei 2 anos no banco, para ter certeza que nunca mais eu queria trabalhar em banco. É isso que eu costumo dizer, né? Que não combina muito comigo e é um pouco da relação com a marca empregadora. Que é para a área bancária, né? Teve que gerar outras roupagens, né? Para poder desenvolver o seu trabalho, né? Exato. E aí, mas eu trabalhava ainda com a parte de produto e marketing, enfim, ou seja, eu nunca abandonei exatamente, né? A gente pensa em banco que você fica fazendo conta o dia inteiro. Não, eu trabalhava na área de produto, na área de marketing, enfim, de um banco relativamente pequeno, um banco de câmbio e tal. Mas foi uma experiência super legal, foi super divertida, não tenho nenhum ressentimento. Eu só brinco porque na época eu ainda trabalhava de terno e gravata, aquela coisa mais antiga e tal. E aí caí no mundo de RH, onde eu estou desde 2008, então estou indo já para 14 anos aí nesse mercado de recursos humanos. Eu nunca fui RH, ou seja, eu nunca fui analista, gerente, diretor de RH de uma empresa. Eu sempre atendi o RH. Então, eu sou do mundo de negócio, eu sou um fornecedor do mundo de recursos humanos. Então, trabalhei em diferentes empresas, consultorias e tal, e eu estou há 4 anos à frente aí da Radance, que é esse nome bonito, maravilhoso, que é a maior agência do mundo, focada exatamente no que a gente chama de employer branding, ou marca empregadora. A gente está falando de uma empresa de mais de 1.000 pessoas, com 30 escritórios no mundo, cerca de 1.000 clientes que a gente atende, e eu sou o responsável pela operação aqui na América Latina, eu fico em São Paulo, mas eu atendo, e quando o Covid permitia, viajava a América Latina toda para entregar os projetos de marketing, né, de marca empregadora para os diferentes clientes. Então, esse é um pouquinho de mim. Como você viu, eu não sou tão novo assim, só engano. O DNA que é bom. Isso é muito bom, né? Porque também quebra o gelo do começo, você pode começar a conversar e sempre as pessoas vão acabar descobrindo novidades, né, de você. Então, conta para nós um pouco o que significa a marca empregadora e se você quiser começar pelo viés da agência, né, claro, de que vocês trabalham, depois a gente parte a gente vai começando a ver o viés da área de recursos humanos, né, de legal. RH e para os colaboradores. Tá Combinado. bom? Então, vou falar um pouco até do histórico, eu falei da agência da Radance, né, que eu sou vice-presidente regional para a América Latina, e também, como você até me apresentou, sou cofundador da Employer Branding Brasil, inclusive o canal que eu estou aqui representando, né, falando aí conectei aqui para esse canal, que é a maior comunidade sobre exatamente o tema no Brasil. Então, há 2 anos e meio,
junto com a Suzy e com a Winnie, duas queridas, duas amigas, duas parceiras, são pessoas que também trabalham com o tema no país. A gente se organizou e falou, precisamos contar melhor essa história do que é a marca empregadora, por que as pessoas, as empresas precisam usar, quais são as estratégias, quais são as boas práticas, enfim. E começou muito com um canal, né, aqui no Instagram e no LinkedIn. A gente fazia um outro evento, a gente sempre trouxe conteúdos, começamos a fazer pesquisa, papapá, enfim, hoje viramos de novo, a maior comunidade sobre o tema no país, com mais de 25 mil seguidores. A gente tem o nosso próprio podcast, a gente faz nossos eventos, nossas lives, enfim, a gente tem sempre diferentes conteúdos, a gente tem um aplicativo próprio, acabou de entrar o Bruno aí, que fez o nosso aplicativo, então a gente tem, imagina, a gente tem um aplicativo, para quem gostar do tema do que a gente vai falar aqui, quem quiser conhecer mais, tem um aplicativo 100% gratuito, só entra lá, baixar Employer Branding Brasil, quem quiser conhecer mais sobre o tema de marca empregadora. E aí, explicando, né, o que é marca empregadora. Tem várias definições, tem várias maneiras de eu contar a mesma história. Basicamente a partir do momento que você tem um sobrenome corporativo, né, como eu falei, eu sou o Caio da Radence, é assim que a gente se apresenta, né, mesmo que seja num jantar, você fala assim, eu sou o Caio, o que você faz? Eu não falo Caio Infante, meu sobrenome, eu falo, sou o Caio, e geralmente a segunda pergunta é o que você faz da vida, né, ou seja, você fala, eu sou na Radence, o que a Radence faz? Putz, eu sou uma agência que faz mais ou menos isso, ou seja, você acaba contando um pouco da sua história, um pouco aí da sua trajetória profissional, você não vai contar seu currículo todo, mas você fala um pouco do que você faz, que tipo de desafio que você tem, como que é o clima na sua empresa, enfim, acaba virando, inclusive, assunto, né? Qualquer roda de churrasco, de pizza, enfim, e qualquer até porque coisa. ela é muito contemporâneo, né? A gente tem a marca empregadora, ela é uma etiqueta também dentro da nossa vida profissional, não é? Exato. Então, assim, todo mundo representa uma empresa, né? Então, basicamente, a marca empregadora são os sentimentos e as experiências de como que é trabalhar na sua empresa. E eu costumo dizer, a partir do momento que você tem um colaborador, você já tem uma marca empregadora, porque no final do dia, essa pessoa no jantar, na família, fala assim, hoje meu dia foi muito legal, realizei tais coisas. Nossa, hoje eu estou cansado, meu dia foi uma porcaria, estou cansado do meu trabalho. Eu estou impactando o desejo e, de novo, o quanto que as pessoas gostam mais ou menos de trabalhar naquela empresa e até, eventualmente, de fazer negócios, né? Porque marca é uma coisa única e ela se mistura. O que é marca empregadora, o que é marca corporativa. A marca é uma só. Se você tem uma boa experiência com determinado produto ou serviço, provavelmente, não é uma certeza, você vai ter mais chance de querer trabalhar para ela. E o contrário também é válido. Se você tem uma péssima experiência com produto ou serviço, você não vai querer trabalhar naquela empresa. E também, vi isso recente, aconteceu no final de semana, inclusive, estou acompanhando, tem um case aí, não vou dar o nome da empresa por descrição, mas enfim, uma marca grande, famosa e tal. A pessoa falou assim, poxa, eu gostava tanto dessa empresa, mas eu fui tão maltratado no processo seletivo que eu nunca mais vou consumir dela. Ou seja, o jeito que a candidata, uma mulher, o jeito que a candidata foi tratada durante o processo seletivo de uma marca gigantesca, não vou nem dar o segmento para não causar mais polêmica aqui, já tem bastante polêmica nas redes sociais. Eu acho que já dá para saber quem é. Enfim, não vou falar aqui, cada um depois vai atrás da informação. Exato. Mas esse é o ponto, ou seja, a pessoa, a partir de uma experiência com a marca, e não foi a marca de consumo, muito pelo contrário, a pessoa era uma consumidora daquela marca, mas ela foi maltratada de novo, não estou culpando alguém na empresa, mas ela se sentiu maltratada, as pessoas não deram devida atenção durante o processo seletivo. E ela foi abertamente na rede social e falou assim, eu nunca mais vou comprar esse produto. Então, esse é o impacto da sua marca empregadora. Isso é o que as pessoas vão desejar trabalhar mais ou menos para você, lógico. Precisaria aprofundar aqui a questão de estratégias, como é que a gente formula tudo isso, mas de uma maneira bastante simples, é isso, né? Como que as pessoas olham a sua empresa enquanto lugar para trabalhar. E marca empregadora, quando a gente olha, né, para a empresa, por que ela deve trabalhar e como trabalhar, ela precisa resolver dois problemas principais, que obviamente se ramificam em subproblemas, né, ou subtemas, que é a parte de atração de pessoas, porque toda empresa perde funcionários por algum motivo, ou precisa crescer. E você precisa contratar os melhores talentos. Eu falo, contratar pessoas é fácil. Contratar o melhor talento é muito mais difícil. E tem empresas que são mais atraentes, que têm menos dificuldade em ter as melhores pessoas, e tem empresa que não consegue atrair. Você pode até falar, nossa, adorei o Caio. Aí você vai fazer uma proposta para o Caio não quer trabalhar para você. Porque você não tem, de novo, os atributos, você não consegue convencer o Caio
a largar onde ele está hoje para vir trabalhar para você. E mesmo se o cara estivesse desempregado, que a gente tem 14 milhões de desempregados quase no Brasil, você também, mesmo que está desempregado, também não quer trabalhar para você. Porque ele leu sobre a sua empresa e viu que as suas políticas são agressivas, ele entendeu que a sua liderança comete assédio, sei lá, tem várias informações. De novo, as pessoas estão falando como que é trabalhar na empresa. Então, este é boa parte do desafio, que é a atração das melhores pessoas. Não só atrair, mas o que você precisa também? Manter as pessoas, retê-las. Então, se você tem uma... Exatamente, porque atrair eu até brinco, até é mais fácil. Né? Você pode até jogar um salário mais alto, alguma coisa, mas você pode até pagar bem, você pode até ser a empresa que a pessoa sempre sonha em trabalhar. Se a experiência de trabalho é ruim, a experiência de trabalho ela é super ampla, a gente está falando de ambiente de trabalho, das pessoas com quem você trabalha, do estilo de liderança, de reconhecimento, de politicagem, tipo, tem tantas coisas envolvidas. Se eu não me sinto confortável no meu trabalho, é o que eu falo, se o trabalho é um sacrifício para mim, não é algo que eu me divirta fazendo, putz, eu vou procurar outra empresa. Então, tão importante quanto atrair as melhores pessoas é você saber reter essas pessoas. E se você tem o que a gente chama aí na marca empregadora, né, uma promessa de marca, ou seja, se você tem uma história legal para contar, as pessoas vão gostar, vão se apaixonar, vão ter orgulho em fazer parte e vão querer ficar mais tempo na sua empresa. Então, de uma maneira não tão resumida, mas eu gosto de explicar um pouco mais a fundo para entender qual que é o tamanho do impacto. Eu brinco, você pode ser o açougue da esquina e você pode ser a rede de supermercado maior do Brasil, né? Enfim, todo mundo tem uma marca empregadora. Lógico, quanto maior o seu tamanho, mais desafio você tem, mais poder... mais complexo são diferentes áreas. Exato, tá. Exato. Então, fica mais difícil. Eu vou ler um comentário aqui para você, tá bom? Que já tem. Da Marina Simões. As marcas, seja consumo, corporativa e empregadora, precisam estar alinhadas, porque uma impacta na reputação da outra. O que você diz sobre esse comentário? Vou dar em números, né? Apesar de eu ser um publicitário, não ser engenheiro, sempre gosto de responder as coisas com números e dados. Os números quantificam, né? Exato. Você sente um pouco, né? Ainda mais de marketing, é um negócio um pouco mais, né, de aspiracional, de criar desejo, aquela coisa mais, né, que é bonito, que é colorido. Então, como é que a gente quantifica isso? Vou dar alguns exemplos aqui e respondo objetivamente depois para a Marina. Aliás, eu vou inverter, vou responder para a Marina e depois eu quantifico isso. Okay. As marcas, como eu falei, elas se misturam. O exemplo que eu acabei de dar, né, dessa empresa, que a pessoa candidata foi mal atendida, ela deixa de comprar, também é válido. Se você é bem tratado, você cria uma simpatia. Eu vou dar um exemplo. A gente fez um evento ano passado, um evento grande, e teve uma pessoa de um banco grande também, que ela contou a história de como que era trabalhar no banco, quais eram as iniciativas de diversidade, quais eram as preocupações do banco, qual era o posicionamento de marca empregadora do banco. Aleatoriamente, uma pessoa na audiência, tinham 400 pessoas assistindo a gente lá, falou assim, nossa, você mudou a minha percepção de como é trabalhar no mercado financeiro, não só no seu banco especificamente, e assim, fiquei apaixonada, quero trabalhar agora neste banco, por tudo que você me falou, me encantou, mas eu também, o segmento financeiro, que a gente geralmente entende que é só meta, número, puxa, tem um lado humano, tem um lado de preocupação com as pessoas, tem um lado de diversidade, tem outras coisas que eu não conhecia, né? Então, olha só como a gente precisa contar. E, de novo, eu estou falando de um banco que, se a gente ligar a TV agora, provavelmente daqui em 1 minuto no máximo vai aparecer uma propaganda dele na TV, né? Como tem na rádio, como patrocina eventos, enfim. Então, esse é um ponto como essas marcas se misturam. Por exemplo, na pandemia, tiveram muitas marcas que foram impactadas negativamente, perdão, e algumas positivas, vou dar 2 exemplos, através do quê? Das ações feitas, seja pelos seus CEOs, enfim, pela sua liderança, ou até a posicionamento, né, da marca institucional. Exemplos positivos. Ambev. Perdão. Ambev, por exemplo, foi uma das primeiras empresas que começou a falar o seguinte, vamos pegar as nossas garrafinhas de água e vamos transformar em álcool gel. E doou trocentos milhões de litros de álcool gel aí pelo Brasil. E continua fazendo isso até hoje. O institucional foi sensacional, né? Foi bacana. E isso tem um impacto na marca empregadora. Por quê? Talvez eu possa até ser um consumidor da Ambev, né, de alguma cerveja, algum refrigerante, enfim, alguma bebida deles lá. Mas eu não tinha consciência de que, para mim, a Ambev era uma empresa como outra qualquer.
E a Ambev, como cultura, enfim, como ambiente de trabalho, ela tem um histórico até de, né, de meritocracia, de ser super rígida e tal, e ela mostrou um outro lado também humano, também de preocupação que não tinha. E ela continua, não é que só durante a pandemia, ela continua tendo várias ações, inclusive ela já tinha inclusive antes, mas a pandemia acabou dando essa visibilidade. Né? Magalu fez as coisas legais, tem algumas empresas que fizeram coisas legais e que fortaleceram. Então foram ações institucionais, corporativas, que impactaram até o desejo de eu querer trabalhar nessa empresa. Porque é uma empresa que está preocupada com o país, está preocupada com o ser humano, está preocupada com... Elas se mostraram preocupadas com o Brasil e com a comunidade. Exato. Né? Faz diferença. Que faz uma diferença muito grande no momento de crise, como foi o início da pandemia. Né? Exato. Um mês atrás. Pode terminar a frase. Não, tranquilo. E por outro lado, teve empresas que, puxa, não souberam se posicionar, fizeram tudo errado, mandaram as pessoas embora por e-mail, e aí, puxa, eu trabalhei para você 5 anos, aí você me manda um e-mail falando que estou dispensado. Tudo bem, a gente entende que a pandemia, ninguém quer ser mandado embora durante, né, em nenhum momento, mas quando vem uma pandemia de 1.000 pessoas, tem empresas que ajudam para 200, ou seja, você tem que mandar, né, 80% do seu quadro embora, 70% do quadro embora. Acontece, mas tem jeitos e jeitos de novo de você tratar seu colaborador. Ou tem jeitos e jeitos de você tratar o seu próprio consumidor, né? Teve, enfim, uma pessoa que falou assim, tudo bem, se morrer 5, 7 mil pessoas, não podemos fechar aqui as nossas operações. Pô, mas peraí, é o tipo de frase que putz, não pode morrer 5, 7 mil pessoas. Como assim? Você não fala um negócio desse tipo, né? Enfim, e aí, automaticamente, fala assim, se eu sou um colaborador, eu falo assim, eu não quero ter esse estilo de liderança, então eu quero ir embora dessa empresa. Já começa o impacto dentro da própria empresa. E quem está fora, se ele estivesse participando de um processo, se algum dia fosse considerar aquela empresa para trabalhar, falar o quê? Nessa empresa eu não vou trabalhar, porque lá eu vi que a liderança tem esse posicionamento. Eu não quero compactuar de um negócio desse. Estou fora. Então, esse impacto... Já percebeu que as marcas, quando elas não andam na linha, e tem vários exemplos, realmente repercutem as ações repercutem de uma forma muito negativa. E acaba tendo uma negação não só do consumidor, como do colaborador. Exato. Né? Se mistura, né? Consumidor, colaborador, candidato, no final uma pessoa só. Costumo dizer que são 3 Cs, no meu caso 4, que é a pessoa ela é cliente, eventualmente, principalmente quando é bem de consumo, né? Quando, enfim, você consegue lá vai no supermercado e compra, você tem N marcas ali expostas. Esse cliente pode virar um candidato, e de candidato pode ser eventual um colaborador. O 4C sou eu que sou o Caio, então nem todo mundo tem o quarto C, mas eu brinco que são os 3 Cs, candidato, cliente e consumidor e colaborador que se misturam. Né? Então, é uma pessoa só. E como esses exemplos que a gente deu, é como essas marcas, eventualmente, né, escorregam. E as pessoas cada vez mais esperam. Tem várias pesquisas que mostram, não vou te saber quantificar agora aqui de cabeça, mas tem materiais meus que eu já vi isso, né, e apresento isso em eventos e tal, com PowerPoint, aquela coisa toda, onde a expectativa das pessoas são 2 principais. Uma, eu quero me conectar com empresas que têm os mesmos valores que os meus. Então eu quero saber se você está cuidando da comunidade, eu quero saber o que você está... Pô, você fez um lucro de 5 bilhões ou de 200 milhões, seja lá quanto for. Quanto que você está retornando para a sociedade? Quantas pessoas você está ajudando? Não importa se você ajuda cachorro, velhinhos ou crianças, não sei o quê. Né? Eu quero saber se você está fazendo alguma coisa. Né? Então isso é um ponto. E o outro outro dado importante, de novo, e são dados assim, 70%, 80%, tá? São dados bastante importantes, que as pessoas esperam posicionamento, neste momento principalmente de crise, as empresas têm que dar o exemplo. Né? Não é só o governo, não adianta você criticar o governo, tal, não vou nem entrar nessa discussão, são outros 500, até porque tem muita briga entre os próprios governos e o próprio político, mas enfim, a questão é o que as empresas, e de novo a gente citou alguns exemplos, né, Magalu, Ambev, tem vários outros aí que se posicionaram, não só de ajudar, mas elas, como agora, a própria Heineken agora juntou com a própria Ambev, tomaram atitude de contratação de muitas pessoas em nível nacional, as que têm esse fôlego para isso, né? E mesmo as empresas de médio porte também tiveram ações, embora algumas só pensassem no começo realmente em mandar os funcionários embora. Muitas pessoas, então, na redução de custos. Né? Então, exato, que é errado, né? De novo, a gente entende, e não estou falando que não precisa demitir, pelo amor de Deus, quem sou eu para julgar cada empresa, cada fluxo de caixa, cada um sabe o seu tamanho. Mas, de novo, tem maneiras e maneiras de você fazer isso, né? E de novo, você não pode se contradizer, porque você manda todo mundo embora, aí dá
3 meses você troca o carro da diretoria. Tipo, peraí, não está combinando, né? O seu discurso e o que você falou lá, e de repente, de novo, as pessoas têm memória. E esse é um ponto importante, não só de marca empregadora, mas também para a marca empregadora, que as pessoas, que elas aprenderam a ter memória. Não que elas melhoraram a cabeça ou o cérebro funciona melhor, mas agora existe uma coisa chamada internet, e dentro da internet tem uma coisa chamada print. Então, não tem mais como você esconder. Por mais que você tenha falado do negócio, você se arrependeu. Já era. Alguém gravou, alguém deu print, e o que você falou, isso a gente vê direto, né? De novo, no mundo dos artistas, no mundo, enfim, mundo dos políticos. Ah, não falei isso. Não, falou sim, tá lá seu vídeo falando esse negócio, né? A pessoa precisa. Hoje, todo mundo tem que tomar uma certa cautela com o seu posicionamento e com a sua. Com o que fala também, com o seu repertório, né? Para poder ter uma. Para poder. Não é só reproduzir uma imagem positiva. Eu acho que para ser verdadeiro também. Ser autêntico, exato. Com os propósitos, né? A autenticidade com os propósitos que a empresa tem. E eu acho que o consumidor sabe fazer essa leitura muito bem hoje. Melhorou muito, né? Não sabia e nem tinha acesso à informação, né? A internet vem trazendo, de novo, muito debate, obviamente tem muita coisa, tem a fake news, tem o lado pró e contra, mas acho que lados positivos, que a gente está aqui para falar de coisa boa, é exatamente acesso à informação de que antes a gente não tinha, né? Então, e tem uma frase que eu uso bastante, que até 10, 15 anos, basicamente, a empresa escolhia o candidato. Então, se alguém te ligasse, você, nossa, a empresa quer me contratar e tal, e lógico que eu vou. Só que você não sabia como que era trabalhar na empresa. Aí o que acontece? Sim. De 15 anos para cá, você sabe que as pessoas, como que é trabalhar nessa empresa. Tem sites de avaliação, como existe o Reclame Aqui, né, para produtos e serviços, existe, entre aspas, um Reclame Aqui do mundo de carreira das empresas, que chama Glassdoor, tem Indeed, enfim, tem várias plataformas aí, onde hoje você tem acesso a como que é trabalhar nessa empresa, como que é o clima, como é que são as pessoas, quais são as reais oportunidades de carreira, como é que elas são as ações de diversidade, assim por diante. De novo, você precisa ter um posicionamento, né? E, de novo, não dá para você esconder. Antigamente, você escondia embaixo do tapete. Hoje em dia, não tem como. Só concluir, que eu falei, ia trazer dados e fatos aqui para Marina. Não, eu só estava anotando mais uma pergunta aqui, não, tá bom? Deixa do ladinho, eu vou concluir essa. Não, nós temos tempo, vamos ter Tranquilo. tempo. Não, é rapidinho. É só para você entender, olha só, porque o que é comum, né? Como eu falo, trabalho com isso há mais de 4 anos aí, sou, que eu falei, um dos grandes entusiastas do tema no Brasil, alguém que humildemente conhece bastante já por toda a bagagem que eu tenho. As pessoas falam assim, mas eu trabalho numa empresa que é B2B, né? Ou seja, eu atendo outras empresas, é diferente, né? Uma empresa que você consome lá no supermercado, né? Que eu costumo dizer que você vai lá e você conhece, já ouviu falar, já viu uma propaganda e tal, geralmente você tem mais familiaridade. Isso não é uma verdade absoluta, né? Ou seja, essas empresas, elas podem até, quando você for ligar, você fala assim, eu sou da empresa tal, a pessoa já ouviu falar e sabe mais ou menos o que é o seu produto, mas ela não tem a mínima ideia de como quer trabalhar na sua empresa. Então, eu vou te fazer uma provocação, né? Então, você provavelmente usa o mesmo shampoo há 10, 15 anos, ou mais, né? Dificilmente você vai trocar o seu shampoo, ou a pasta de dente, ou a cerveja, ou o refrigerante. Tem muita coisa que você consome há muitos anos. Sim, mas eu troco, viu? Porque mulher sempre troca shampoo, tudo bem. Mas aquele que você gostar, você vai usar 5 anos. Fidelidade. Não vou dizer que não há fidelidade de marcas, não é só uma. E para vários, de novo, eu gosto mais daquele pão daquela marca, ou daquele manteiga daquela marca, enfim, todo mundo tem suas preferências, o arroz, tem várias coisas, de novo, que você consome no supermercado. A gente poderia falar 10 marcas aqui que com certeza você consome há 5 ou 10 anos pelo menos, a mesma. Você pode até ter de escolher outra, mas você volta para aquela que você gosta mais. Sim, eu tenho arroz, feijão, isso é verdade. Então, isso é. E aí, o que acontece? Primeiro ponto, você provavelmente, pode, de novo, se não foi combinado, não é um show de mágica aqui, isso vale para quem está vendo a gente também, pode fazer esse exercício mental das marcas que você gosta, que você consome. Você nunca pensou como quer trabalhar nessa empresa, você nunca se candidatou a uma vaga nessa empresa, você não tem a mínima ideia de qual que é o tamanho dessa empresa, de quais são os desafios de marketing, de logística, de produção, enfim, todos os desafios que compõem uma empresa, que compõem uma carreira. Ou seja, esse é o primeiro ponto que não adianta nada, né? Você fala que mas eu sou uma empresa B2B, a B2C, né? Ou seja, a empresa direto ali que você vende direto para o consumidor, não te garante nada, né? Porque provavelmente essa marca de arroz e feijão que você tem na sua cabeça, não precisamos fazer propaganda de ninguém aqui, porque a gente não ganha para fazer propaganda. Se ganhasse, a gente faria? Poderíamos pensar. Poderíamos pensar.
Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, aí olhando os dados, mesmo olhando pesquisa, eu já fiz essa comparação, ninguém nunca fez, mas eu tenho isso, inclusive, se eu tivesse um PowerPoint aqui, mostrar para você que eu tenho isso pronto. Mas fica o convite para vocês olharem depois, ou acreditem na minha palavra. Se você puder nos passar, eu também posso colocar depois na descrição. Posso colocar na descrição. Não, eu tenho, vou exemplificar aqui de novo, é só entrar no Google e validar o que eu estou falando, né? De novo, tenho isso printado, bonitinho, organizado, mas quando a gente olha para o Top of Mind, para quem não conhece, a pesquisa de marca que tem há 30 anos, tal, que basicamente, na hora que você chega no mercado, alguém te pergunta, fala uma marca, e aí você fala a marca que está ali, né? Tipo, que vem na sua cabeça, que é aquela marca... que vem à sua cabeça, né? Exatamente, o que vem na sua cabeça. E a número 1, há 4, 5 anos, disparado, é a Omo. É a marca que as pessoas que vão no mercado mais consomem, mais... Tipo, você vê no mercado, qual que é o primeiro produto que você pensa? Omo. Então, anota aí do ladinho, Omo. Segundo, terceiro e quarto lugar, Coca-Cola, Samsung e Nike. Esses são os top 4 aí de marca de consumo, né? Quando a gente olha para esse é o ranking, né, de marca de consumo. Quando a gente olha para o ranking de lugares para se trabalhar, e aí tem de novo a plataforma Glassdoor, é a principal plataforma do mundo, né? Para quem não conhece, vale a pena conhecer depois, Glassdoor, ou porta de vidro, né, traduzindo livremente, que exatamente essa é a proposta, é você conhecer a empresa por dentro, né? Quando a gente olha no mesmo ano, no mesmo ranking, se você falando de 2020, quando a gente olha as empresas mais desejadas para trabalhar, que tem as melhores, né, iniciativas, melhor cultura, que as pessoas realmente gostam mais de trabalhar, nenhuma dessas marcas, Omo, Coca-Cola, Samsung, Nike, aparecem nesse ranking. Nem no top 10, nem em lugar nenhum. Né? Omo pertence à Unilever, pertence ao grupo, não está lá. Coca-Cola não está lá, Nike não está lá, Samsung não está lá. A número 1 é a SAP. A SAP você não vai no mercado... A SAP você não compra no mercado. A SAP é um sistema que você usa nas empresas. É um negócio super complexo, caro. Você não compra SAP para usar na sua casa, por exemplo. A segunda é TOTWORKS, que também é uma consultoria. A terceira, que até uma marca vai de consumo, é a Google. Né? E aí quando a gente vai olhando, né, as diferentes marcas, a maior parte delas são consultorias e marcas B2B. Ou seja, são as marcas que você tem o desafio de vender para outras empresas. Você não vende direto para o consumidor. Ou seja, esse negócio de que, por isso que eu falei que é, né, marca corporativa e marca empregadora. Você precisa ter uma estratégia de marca de consumo, que você tem normal, né? Que é só porque a pessoa vai comprar o seu produto, o seu serviço e tal. Por outro lado, você precisa ter uma estratégia de marca empregadora, que é exatamente isso. Por que alguém deveria escolher a sua empresa para trabalhar? Uma coisa é porque alguém vai comprar o seu produto. Outra coisa é por que alguém vai trabalhar na sua empresa para te ajudar a vender esse produto. Né? São duas propostas diferentes, são dois posicionamentos diferentes. E quem já entendeu e quem está fazendo isso, como alguma das empresas que eu citei aqui, de novo, por isso que eu falei que eu tinha o PowerPoint pronto, mas depois você entra lá no Google e faz essa busca, né? Top of Mind 2020 e melhores empresas para se trabalhar do Glassdoor 2020, você vai ver que esses rankings não se conversam. Né? O ideal seria ter mais proximidade, porque você tem uma marca que as pessoas gostam de consumir e também gostariam de trabalhar, e que tem boas práticas e boas experiências de trabalho. Esses rankings não se conversam. E vai demorar muito tempo ainda para esses rankings se conversarem, acredito eu. Como é que você orientaria o Departamento de Recursos Humanos ou os próprios líderes a trabalhar esse gap que existe entre a marca consumidora e a marca empregadora, né? Porque... Sim. O primeiro passo, que eu acho que é importante, mas é um baita desafio nas empresas, é comunicação. Não digo a área de comunicação, embora a área de comunicação também faz parte do que eu vou falar, mas as pessoas se aproximarem, não competirem. Por quê? Quando a gente fala de marca empregadora, employer brand, que é o nosso nome maravilhoso, importado aí como marketing, não, é um nome importado que a gente está mais acostumado já, a gente precisaria ter... A gente fala que o employer brand ele é um casamento das áreas. Né? Ele seria tem que ser uma área por si só. Né? Começa por aí, a maior parte das empresas começa pelo RH e tal, enfim, tá tudo bem, mas o ideal é você ter um employer branding olhando para as necessidades políticas e processos de recursos humanos com a cara, a beleza, enfim, do marketing. Né? Então, quem que vai ficar responsável por employer branding? O ideal é alguém que tenha os skills de marketing e que conheça também parte do desafio
né, de RH. E comunicação está muito nesse meio, porque comunicação, dependendo da empresa, está dentro de marketing, dependendo da empresa, está dentro de RH. Ou dependendo da comunicação, se é comunicação interna, se é comunicação corporativa. Ela é institucional, depende. Né? Por isso que, exato, por isso que o Employer Brand é a junção dessas três áreas. Marketing, a beleza do marketing, de novo, a parte aspiracional, do brand mesmo, com algumas coisas de comunicação interna e externa / corporativa, e os processos de RH e os desafios de RH, que é atrair e reter pessoas. E eu sempre falo, o RH está prestando serviço para a empresa inteira. Não é o RH não contrata para o RH. O RH contrata para finanças, o RH contrata para logística, para tecnologia, etc. Então, todo mundo deveria estar no mesmo barco. Então, se a gente conseguisse, né, se juntar, esse seria, acho que, o caminho ideal para começar, entender que Employer Brand é um tema necessário e estratégico para a companhia, já ajudaria muito. Né? E aí você ter um dono do tema dentro da empresa que vai definir a estratégia, que a gente falou, o posicionamento. Como é que você faz para trabalhar isso da melhor maneira? É você entender, trabalhar junto e não competir. Eu vejo ainda muita competição. O marketing quer adaptar, o RH quer abraçar porque é um tema novo e obviamente ele está mais conectado porque resolve problemas, né, do RH. Comunicação fica ali no meio do caminho, às vezes perdido, às vezes participa mais, enfim, de novo, depende muito da empresa, mas é um baita desafio ainda, que tem anos pela frente ainda aqui, pelo menos no Brasil, olhando, quando eu comparo com outros mercados lá fora que eu tenho acesso, que eu trabalho, né, a gente ainda está muito nessa visão muito embrionária. E outra coisa também é fazer a coisa certa. Né? Porque a gente está falando de novo de marketing, de coisas legais, coloridas, de produção de vídeo, de fazer fotos, um monte de coisa, digamos, a parte glamurosa da publicidade. Mas não é o glamour, é muito mais o teu posicionamento, é muito mais a sua estrutura e a sua estratégia. A maior parte das empresas está preocupado com o formato, não com o conteúdo. O formato é o mais simples de fazer. O conteúdo é muito mais difícil, você saber escrever bem, você criar, né, de novo, ali, qual que é o contexto da sua empresa, por que alguém gosta de trabalhar na sua empresa, quais são os motivos. Criar tudo isso é muito mais difícil. Né? E aí, de novo, a parte final, a parte artística, inclusive ela é subjetiva. Se é vermelho ou verde, se tem foto ou vídeo, putz, tanto faz. A mensagem que você vai passar, de novo, o conteúdo, ele é fundamental, ele é muito mais importante. A maior parte das empresas não olha para isso. Óbvio que é direto que atropelar tudo isso. Não, vamos fazer um vídeo. Fazer um vídeo falando o que mesmo, né? Então fica muito nesse oba-oba. E é isso que a gente precisa combater nas empresas. Eu tenho uma pergunta. Como é que funciona essa sua comunidade na Employer Branding Brasil? Essa comunidade de 25 mil seguidores, né? 25 mil EB-lovers, que a gente chama. São os apaixonados pelo Employer Branding, pessoas que a gente vem impactando aí há 2 anos. EB-lovers. EB-lovers. Ok, como é que funciona? Conta, eles são seguidores de empresas, como é que vocês formaram essa comunidade, como vocês conversam com ela? Sim. Vocês fizeram diferenciaram, né, os seus EB-lovers? EB-lovers. A gente começou, na verdade, o Winnie, Suzy e eu, né? A gente se conhecia de mercado. Um belo dia conversei com uma, conversei com outra. Inclusive, quem quiser conhecer a história mais a fundo, nosso podcast 0, né? A gente tem já 40 e poucos episódios de podcast lá no Employer Branding Brasil. A gente conta a história da comunidade, como é que começou. A gente tem um papo super informal e curtinho entre nós três, contando um pouco de curiosidade de como surgimos. Mas, de uma maneira bem resumida, é isso. A Suzy, ainda é, né, gerente de Employer Branding, que é um cargo quase que único no Brasil. Então, ela é gerente de Employer Branding numa empresa, que é a United Health Group, que é a dona da Mil, tem os hospitais e tal, uma empresa de 40 mil funcionários. A Winnie, na época, ela era a Employer Brand Leader na Acreditas. Acreditas é uma startup, começou lá com 100, 200 funcionários, hoje tem quase 2 mil. A Winnie acabou de assumir essa semana um novo desafio aí numa outra empresa, no Zen Club. E eu já estava na agência. Né? Então são visões diferentes dentro de um mesmo tema, experiências diferentes também dentro de um mesmo tema. Então a Winnie mais da startup, a Suzy mais da corporação e eu no mundo de agência / consultoria com uma visão mais ampla e também com acesso a conteúdos globais e tal, porque a agência que eu falei, como eu comentei, é a maior agência do mundo focada nesse tema. E a gente falou, putz, esse mercado é muito amador, a galera não tem a mínima ideia por onde começar, o pessoal está muito carente. E surgiu uma iniciativa, putz, vamos ajudar essas pessoas. Então, vamos fazer um conteúdo aqui, vamos fazer um evento, vamos fazer não sei o que lá, começamos a fazer as pesquisas e não sei o que lá, enfim, começamos a fazer.
E aí, né, para a gente encurtar uma história de 2 anos e meio, nós acabamos nos tornando a grande referência de Employer Branding no Brasil. Se você quiser falar de RH, você tem várias outras comunidades, um monte de gente falando de RH de maneira geral. De Employer Branding, ninguém fala como a gente, ninguém tem os nossos números, nem a modéstia à parte, não me entenda mal, a qualidade e a curadoria dos nossos conteúdos, né? Então, como eu falei, a gente tem um aplicativo 100% focado e gratuito. Se você quiser lá ver vídeo, se você quiser, tem um monte de conteúdo, tem as nossas pesquisas, enfim, tudo que é conteúdo para você o quê? Aprender melhor como trabalhar o tema, né? Esse é o nosso intuito. No final do dia a gente fala, né, que é levar ou democratizar o Employer Branding no Brasil, né? Isso é um pouco do que a gente fala, ou seja, levar mais conteúdo para as pessoas desenvolverem as suas estratégias de marca empregadora nas empresas. É isso que a gente faz. Hoje virou, de novo, um negócio grande, até a gente tem hoje curso, né? Hoje a gente já foram mais de 600 pessoas, né, nos nossos cursos. Inclusive, quem está vendo aí quiser conhecer mais, tem um curso agora no final de abril, 26 a 29, últimas vagas aí, já estamos com 30 e poucos alunos aí inscritos, né? Então, a gente acabou se especializando nisso, lógico, trabalhamos com isso, porque a gente não trabalha com outras coisas e gosta de Employer Branding. A gente trabalha e gosta de Employer Branding. Logo, a gente sabe fazer. A gente tem, né, horas aí trabalhadas, anos trabalhados, e a gente compartilha a nossa experiência. Não só a nossa, a gente traz pessoas do mercado para falar. Como eu falei, a gente tem podcast. Hoje nós somos um dos 20 maiores podcasts de carreira no Brasil, né? Que a gente está meio dentro de RH, carreira, enfim, lá o Spotify, por exemplo, colocou a gente nessa segmentação. Somos um dos top 20 podcasts do Brasil sobre esse tema. A gente tem lá, a gente escreve artigos, a gente faz eventos, enfim, tudo que falar de Employer Brand, a gente geralmente está conectado. Então, isso é um pouco da nossa comunidade. De novo, entra lá, curte a gente, compartilha conteúdo, traz dúvida, a gente super ajuda todo mundo aí a trabalhar melhor. Isso é muito importante, né? Eu estava lendo dentro do material que você estava colocando, né? Você falou dos 3 P's de 2021, né? Pandemia, pessoas e processos. Né? Como é que você já retomou? Você podia retomar e colocar cada um deles para a gente? Claro. Novamente? Eu escrevi um artigo, então está lá no meu LinkedIn. Eu escrevo bastante sobre o tema. Se não está no nosso site, em breve vai estar, porque a gente dá um pedacinho de tempo lá no site employerbrand.com.br, nossos artigos, da Suzy, da Winnie, da Carol, enfim, um monte de gente escreve lá para o nosso site. Temos os artigos falando sobre diferentes temas dentro de Employer Brand, né, diferentes subtemas de Employer Brand. E aí eu fiz meio que uma avaliação, né, um ano de pandemia, né, o que a gente aprendeu, ou o que as marcas aprenderam ou apanharam durante esse processo todo aí, né, de todo mundo trabalhando em casa. Tem algumas reflexões importantes, né, para fazer. Primeiro, ainda como diria a Suzy, né, ela fala, it's all about people, né? Ou seja, tudo sobre pessoas. E as empresas não entenderam, né, entre outras coisas, não entenderam que isso é importante. Você pode ter o melhor produto do mundo, o melhor serviço do mundo. Você vai precisar de alguém para produzir, para inovar, para vender, para faturar, para entregar. Você precisa das melhores pessoas. Então, as grandes empresas, né, ou as grandes marcas, nesse sentido, não são o que são à toa. É porque elas investem nas pessoas, elas cuidam das suas marcas empregadoras. Vou dar um outro dado aqui rapidinho. Se a gente olhar as 10 empresas que mais investem em marca empregadora do mundo, a gente vai olhar lá nesse ranking a Apple, a Disney, o Facebook, as grandes empresas. Por quê? Elas são exatamente grandes empresas porque elas têm as melhores pessoas. E elas investem neste assunto. Elas investem muito, sim. E não é porque, mas a Disney tem dinheiro, não. É uma coisa vai puxando a outra. Você não precisa ser a Disney para investir, sei lá, 5 milhões de dólares no ano. Você pode, dentro do seu mundo, do seu tamanho, investir 5, 10 mil reais para você poder, obviamente, criar as devidas conexões. Cada um tem o seu desafio. A Disney já tem essa cultura, né? Já é uma cultura que, inclusive, oferece estágios para as pessoas mesmo poderem trabalhar, conhecer e replicar essa cultura. Exato, tem toda a parte da magia lá, enfim. A Disney é um caso à parte, é cliente nossa lá da agência há 16, 17 anos, então tem muita história da Disney para contar em algum momento da tempo hoje, senão algum outro momento já contém isso em outros momentos. Mas enfim, voltando a falar um pouco, né, dos 3 P's aí. O que aconteceu? As pessoas ficaram perdidinhas, né? A gente falou um pouco de alguns cases aí positivos, outros nem tanto aí durante a pandemia. Por quê? Porque no final você está muito mais preocupado no seu negócio em si e você esquece das pessoas, o tratamento das pessoas. E pessoas são desde clientes,
candidatos, colaboradores, os 3 Cs que eu comentei lá, e até fornecedores, stakeholders em geral, acionistas, ou seja, as pessoas basicamente, desencana, eu vou me fechar no meu mundinho aqui e vou resolver meus problemas, sem se preocupar. Mas, de novo, cada tomada de decisão que você não pensa nas pessoas, e não é que você vai pensar tomar decisão para ser, você pelo menos tem que, o jeito de comunicar, você pode até mandar as 500 pessoas embora, e tudo bem. O jeito que você faz isso é o que muda. A preocupação, a pessoa trabalhou para você 5, 10 anos, e tem empresas, por exemplo, o Uber demitiu, né? O Uber demitiu um monte de pessoa na pandemia. Eles criaram um banco de currículos falando só, se a sua empresa precisa de gente, está aqui X mil pessoas que ajudaram a Uber ser o que a Uber é hoje. Então, são pessoas boas que, infelizmente, a gente teve que mandar embora por conta da pandemia, tivemos que reduzir, mas são pessoas muito, muito boas e talvez essas pessoas podem ajudar você a ser o Uber do seu negócio. Ou seja, tem iniciativas que dá para você fazer de novo, tem um carinho que dá para você ter, mesmo quando você dá a pior notícia do mundo, que é você mandar alguém embora, ou demissão em massa. Então, são coisas que as empresas não fizeram. E uma outra coisa que, não é que eu critico, mas eu fico meio assim, que é a questão do copiar e colar ações. Né? Então, o que a gente viu na pandemia? A empresa vai lá, uma determinada empresa, faz uma ação bacana, por exemplo, teve um banco que mandou a cadeira, né, do escritório na casa das pessoas, porque ninguém tem uma cadeira de trabalho em casa, as pessoas têm a cadeira para jantar. Né? E estava todo mundo começando a ter dor na coluna. Os computadores, deixando o local um pouco mais ergonômico, vamos dizer. Que também faz parte, a ergonomia é importantíssimo para quem vai estar trabalhando. Né? Só que teve uma empresa que fez isso. E essa empresa, obviamente, saiu na mídia, saiu na revista, falou assim, olha só o que a gente fez. E óbvio, com a velocidade do mundo digital, da internet, né, em 15 minutos já estava em vários lugares, as pessoas compartilhando, tal. Deu uma semana, 100 empresas começaram a fazer a mesma coisa, e tudo bem fazer. O problema é que as empresas estavam se posicionando ou querendo se posicionar como, olha como eu cuido dos meus colaboradores, olha o carinho que a gente tem. O caramba, você está copiando o coleguinha. Assim, de novo, não é que... Para poder dizer, não estou atrás, né? Não fiquei atrás. Mas, de novo, tudo bem copiar, só não faz um carnaval, não faz um marketing em cima disso, porque ninguém é tonto. Você está copiando o que o coleguinha fez. Né? Basicamente, isso que você está fazendo, é o que a outra empresa fez. Não é que, de novo, não é que eu... Por isso que eu falei, não é que eu tenho bode disso, mas, puxa... Tem maneiras e maneiras de você contar a mesma história. Você pode até falar, estou preocupado. Eu acredito que sim. Né? Hoje não tá, inclusive, o próprio leitor, o próprio consumidor, ou seja, o público em geral, já não aceita mais esse posicionamento de publicidade. Publicidade que eu digo é de você se divulgar mesmo como PR de relações públicas ou assessoria de imprensa que trabalhe dessa maneira. Hoje as coisas estão totalmente diferentes. O approach é o outro para o consumidor, não é verdade? E teu próprio colaborador, numa ação dessa, já viu que um colega dele de profissão, de outra empresa, já recebeu isso antes. Então não tem... Você está inventando uma história para o seu colaborador, sendo que ele já viu na mídia um outro negócio. Então, de novo, tem um pouco... De novo, não é que eu não incentivo as empresas a fazerem ações legais ou até copiarem uma ação, né, uma ação legal como essa. Mas, de novo, não venda isso como se você tivesse, nossa, porque agora estou me preocupando com o meu colaborador. Não, você está copiando e colando uma ação. Outra coisa que eu, de novo, de certa forma critico, né, e você vai entender o que eu estou falando e quem está vendo a gente também, e pessoal, quem estiver vendo a gente, fica super à vontade para não concordar ou, enfim, comentar aí com a gente, que é a questão, por exemplo, do happy hour online. O que aconteceu? Tá todo mundo em casa, todo mundo estressado, porque, né, todo mundo trabalhando em casa, o volume de trabalho maior, você não tem mais interação, falta aquela parte social, o cafezinho, o almoço com as pessoas e tal. Vamos fazer o happy hour online. Mas espera aí, o Caio nunca foi pro happy hour nem presencial. Por que diabo você vai enfiar um happy hour online na casa do Caio? O Caio deu 6h30, 7 horas da hora dele, ele quer estar com a família dele. Ele não quer abrir o computador, fingir que está feliz, pegar aqui eu não bebo, tá? Então tá aqui uma Coca-Cola aqui, tomar uma Coca-Cola para confraternizar com os amigos, que eu nunca fiz isso na vida, porque não é meu estilo. Então, de novo, você toma decisões pelo seu colaborador, nesse caso, acha que está fazendo uma baita ação, você nem perguntou para ele e a pessoa se sente obrigada a participar do happy hour online, ou pior ainda, que o happy hour pelo menos você tem um mínimo lá, pode gostar de socializar mais ou menos, é quando você cria yoga online. Mas, putz, eu nunca fiz exercício físico na vida. Isso agora. Vários processos para saúde mental sem perguntar se você tem identidade, né? Não estou desfazendo
do yoga, não. Eu sou até uma praticante, mas você tem que ter identidade também. Exato. Com o que você vai fazer, né? Não, eu faço pilates, tá? Não é nada contra, eu não faço yoga, eu faço pilates, tá parecido, tô perto ali. Mas assim, não adianta eu chegar pro meu colaborador e falar, agora é só fazer pilates também. Peraí, pilates é bom pra mim porque eu gosto e pratico isso há X tempo. Não é porque, você tá muito estressado, vai lá e faz yoga. Putz, isso não faz sentido algum. De novo, você tem que perguntar para as pessoas como é que... É muito mais importante, isso que as pessoas, de novo, as empresas, né, não entenderam, que é você perguntar para as pessoas muitas vezes. Como que você está se sentindo? O que eu, empresa, posso fazer para você se sentir melhor? Que tipo de ação eu posso fazer para deixar o seu dia mais tranquilo ou facilitar o seu dia a dia de trabalho? Porque outra, a gente pensa em home office, o nosso home office, né, o gestor pensa, tipo, eu estou aqui, eu tenho um espaço na minha casa, eu moro numa casa relativamente confortável e tal. O colaborador comum, ele está com o pai, com a mãe, com o tio, com 2 primos, só que ele mora com uns 7, 8 pessoas, ele mora em 50 metros quadrados ali, dividindo espaço, não tem nem espaço para sequer fazer uma live, para participar de alguma coisa. Muitos têm filhos pequenos, tem filho ou pequeno. filhos de várias idades, enfim, tem tudo isso. Vários tem desafios, um né? que está latindo, isso. Não dá para você sair, né, de tudo isso. É lógico que a gente entende o fechamento de empresas, a crise econômica, socioeconômica, né, também é muito grande, mas eu acho que as empresas precisam olhar mais atentamente por meio de algumas pesquisas, não interessa que sejam internas ou externas. Principalmente internas. Podem conversar, principalmente internas, sim, concordo. Para elas poderem criar subprodutos ou oferecer produtos para diferentes camadas, né? Porque nunca você tem um que agrade a todos. É muito difícil. Exato. Não é? Então é isso. Então, quando eu falo de pandemia, processos de pessoas, né, é muito nessa linha, porque, de novo, você meio que obriga a pessoa a fazer uma aula de yoga que ela nem... Eu faço pilates por sobrevivência, que é uma flexibilidade horrorosa, porque eu gosto de jogar bola, eu me cuido no pilates para me alongar e não me machucar jogando bola. Essa é a minha história de vida com o pilates, pratico há mais de 10 anos. Mas eu sei o benefício para mim. Nem por isso eu vou obrigar os meus colaboradores, joguem bola eles ou não, a fazer pilates comigo, porque eu acho legal. De novo, eu não posso decidir pelas pessoas, né? Então... É muito mais importante, por exemplo, como você falou, você está com um filho pequeno, o que é importante para você nesse momento? Talvez eu na sexta-feira, em vez de eu trabalhar até às 6, eu quero trabalhar até às 4, que eu consigo passar mais tempo com meu filho em casa. Isso é muito... Se você quer conversar só um pouquinho com seus amigos, ou quer ficar só um pouco com seu companheiro, não sei. Você tem que achar alternativas, né? E de novo, tem que perguntar. Por isso que a gente voltou nas pesquisas internas, é muito mais nesse sentido. Então... Enfim, são alguns dos aprendizados aí dos 3Ps. Eu só queria fazer um ajuste aqui dos comentários que foram feitos, tá bom? Para a gente poder, para você dar o seu parecer também. São mais comentários que perguntas. A Simone, a Marina, ela fez 3 comentários. Ela fala do Employee Experience, que é essencial, e a escutativa ainda mais. É o que a gente está falando aqui. Para ter o plano efetivo e até customizar. Quer comentar? Exato. Então é um pouco do que a gente está falando, né? Employee Experience, ou a experiência do colaborador, né? A gente gosta de usar esses nomes bonitos, mas basicamente a experiência dos funcionários é isso, né? A gente costuma decidir pelas pessoas sem perguntar para elas. Eu vou dar um outro exemplo de uma aluna minha, né? Foi aluna minha agora em janeiro. E ela falou o seguinte, aqui durante a pandemia a gente resolveu colocar inglês online para todo mundo. Pô, é legal você oferecer o idioma? Mas você perguntou para as pessoas se elas querem, durante uma pandemia, o que você mais quer é desligar o teu computador em determinado horário para ficar com a sua família, você não quer ficar depois das 7 às 9 da noite tendo aula de inglês. O que aconteceu? Foi um fiasco. Mesmo a empresa pagando tudo, né, 100% das aulas, ela falou que a adesão foi baixíssima. E ela entendeu depois... Né, quando a gente estava conversando, falou assim, realmente eu não perguntei para as pessoas. Não é o momento agora. Exato. Você pode até oferecer, e de novo, mas olha só, existe uma boa ação por trás, é importante, o que eu falo, inglês é importante para a sua vida, não só para a sua carreira, mas você ouvir um filme, você vai viajar, enfim, para você até, como carreira, inclusive, é importante, né, ter um segundo idioma, e o inglês em especial, hoje não, desde sempre, né, desde há bastante tempo, ele é, digamos, fundamental aí para você, né, multinacional, tal. Eu que o digo, porque minha agência aqui, se não falasse inglês e espanhol, não estaria na posição que eu estou hoje, por exemplo. Então é fundamental para você ter relativo sucesso aí na carreira. E mesmo sendo um baita benefício, as pessoas não aderiram.
né? Porque exatamente, eu decidi sem perguntar para as pessoas. Então, quando ela fala de escuta ativa, é isso. Qual que é o grande ponto? As empresas têm medo de ouvir o funcionário, porque ela não sabe o que vai responder depois. Esse é o grande desafio dos RHs, enfim, dos gestores aí né, que cuidam um pouco desse tema, porque muitas vezes não tem força. Vamos fazer a pesquisa? As pessoas têm medo de começar a pesquisa, né? Porque você fala, o que você quer? Eu quero trabalhar menos. Por quê? Porque eu estou trabalhando 10, 12 horas dentro de casa. Eu não estou feliz. Eu quero trabalhar as 8 horas pelas quais eu fui contratado e que eu assinei meu contrato de trabalho. E você não está preparado para ouvir isso e tampouco vai entender como você vai lidar com esse tema. Como que você vai falar para o gestor daquela pessoa que está apontando esse tipo de problema? Falar assim, da meio-dia a 1h30, deixa a pessoa almoçar, tá? Porque é isso que ela estaria fazendo se ela estivesse no escritório. Não, mas a pessoa está em casa, ela está disponível, tem que trabalhar. Errado. Não é assim que funciona. Né? Não, então, é mesmo. Então não deveria, mas é. Não deveria, mas é. Nós estamos vivendo uma nova cultura, né? Nós estamos reaprendendo valores e novos formatos, né? Mas formatos que já estão introjetados, mas que a gente deve procurar trabalhar e se atualizar com isso. Os outros comentários são do human to, do homem a homem, do homem para homem, mais do que B2C, B2B, B2C. E, peraí, que eu já volto aqui. Quer dizer que tem mais uma. Sim. E a diversidade e a inclusão. Você tem 2 minutos, tá bom? Para a gente poder encerrar, porque daqui a pouco ele cai. E aí a gente se despede. Não, tranquilo. Vou ser rapidinho. Primeiro, eu já deixo um convite. A gente lançou ontem um e-book falando exatamente. A gente fez uma pesquisa. Lembra que eu falei que eu gosto de dados e fatos, apesar de ser publicitário? A gente fez a primeira pesquisa do Brasil falando do impacto da diversidade na marca empregadora. Então, depois procura nas redes sociais nossas lá. Eu vou colocar depois. Eu peço para a Ana Paula também. Pede sim. E vou colocar. Porque a gente tem vai o link do e-book para baixar. No IGTV e nós vamos daqui a uma semana, nós vamos para o canal da Galáctica do YouTube e, em paralelo a isso, a gente vai fazer uma matéria com você para o blog da Galáctica. Então, combinadíssimo. Por semana, tá bom? Só para que a gente possa verificar as curiosidades e talvez fornecer um pouco mais de informações para o assunto. E vamos colocar também... vamos colocar todo o material que vocês estão divulgando também no Spotify, né? Chama Ponto Zero, não é isso? O nosso é EBBcast. EBB, né, de Employer Branding Brasil, EBBcast. Tá. Vale a pena também, depois eu te passo direitinho, mas nas redes sociais, no nosso site tem tudo. Mas enfim, como eu falei, diversidade e marca empregadora caminham lado a lado. Falei aqui já tem um tempinho. As pessoas querem trabalhar em lugares cujos valores são parecidos, né? Inclusive diversidade. Não é que eu gosto mais ou menos da diversidade, eu quero simplesmente saber se realmente as pessoas são respeitadas. Eu quero saber quais são os grupos de afinidade que tem. Eu quero entender, mesmo que eu seja homem, branco, cis, papapá, né, hétero, de novo, tá tudo bem, mas eu quero saber se tem respeito, se os negros têm voz, se o LGBT tem alguma prática específica lá, se existe equidade, etc e tal. Isso é um valor importante, independente de qual grupo você faça parte. Né? Então, isso anda muito lado a lado. E assim como o Employer Branding, a maior parte das empresas não está preparada para trabalhar o tema ainda. Fala-se muito, faz-se muito pouco ainda. E a pesquisa que a gente tem mostra claramente isso. Vale a pena baixar o e-book para ver lá mais de perto. Bom, então eu vou começar a agradecer. Caio, eu gostei muito do assunto. Mais uma vez, eu acho que as marcas empregadoras estão bem representadas por vocês da Employer Branding Brasil. Obrigado. Que estão instrumentalizando, eu acho que é isso que a gente precisa, instrumentalizar e fazer e divulgar mesmo a profissão e o que pode se trabalhar, como os departamentos podem se adequar com as ferramentas que o Employer Branding coloca para o posicionamento e melhoria da imagem da empresa também, né? Então, Total. Isso foi muito produtivo. Muito obrigada, tá bom? Imagina, eu te agradeço o convite. Tá? Combinadíssimo. Então, um grande abraço a todos, viu? Obrigado. Igualmente, até a próxima. Tchau. Obrigadão, tchau, tchau. Tchau, gente.